Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo. Vamos continuar aqui hoje. Nós estamos na nossa sexta aula e nós vamos falar aqui sobre orçamento inteligente. Por que isso? Nós falamos um pouquinho, né, sobre a questão de se pagar, da importância disso, do quanto isso vai fomentar o seu nível de aperfeiçoamento, de criação, de disciplina para o investimento. E aí uma das questões assim que muito é falado no investimento, e eu super concordo, e por isso fiz questão de fazer uma breve aula aqui para vocês observarem, é a questão do colchão de emergência. Por que isso? Porque geralmente o que muito desestabiliza as pessoas? Querendo ou não, nós estamos numa vida cotidiana e nessa vida cotidiana acontecem coisas inesperadas. A gente calcula, ó, eu vou gastar X com isso, Y com aquilo, mas querendo ou não, no meio do mês, no meio do ano, alguma coisa acontece e vai lá e desestabiliza as pessoas financeiramente falando. E o que as pessoas fazem? Qual é a primeira coisa? Elas vão lá, tiram do investimento, porque é o único dinheiro que de fato as pessoas têm, para poder cobrir essa emergência. E aí é nesse momento que você às vezes vai perder dinheiro, dependendo de como esteja dividido os seus investimentos, ou vai acabar tomando prejuízo se tiver numa queda e assim por diante. Então, o ideal não é isso. O ideal é a gente ter uma reserva, um colchão de emergência, né? Que como o nome já diz, é para realmente essas emergências. Ah, o carro quebrou, uma geladeira pifou, alguma coisa que eu não contava que aconteceria agora vai acontecer. E no momento que você tem esse dinheiro ali no colchão de emergência, vai facilitar a sua constância em relação a isso. Porque a grande verdade, sabe aquele ditado que é uma realidade? Trocou R$ 100, tu já não tem mais dinheiro? Esse é o mesmo princípio. Se você se permitir, ah, não, aconteceu um negócio, vou mexer agora no investimento, você sempre vai mexer. Então você precisa ter uma segunda parte, que é o colchão de emergência, para quê? Para que você consiga ter um fôlego no momento que essas coisas aconteçam e o seu investimento fique lá intacto. Por quê? As emergências vão acontecer. E aí, como que eu fiz, como eu estou construindo ao longo do tempo e como eu aconselho? Que o seu colchão de emergência, ele pode ser criado ou antes de você começar a investir, mas tem pessoas, ai não, eu tô ansioso, eu tô ansiosa, eu quero investir, não tem problema. Você pode ir criando em paralelo. Geralmente, aconselho isso entre 3 e 6 meses dos seus custos fixos. Então, vamos lá. Ah, você tem R$ 2.000 de custo fixo. Ah, eu vou, sei lá, 3 meses, vou então ter que guardar R$ 6.000 no meu colchão para se uma eventualidade, um desemprego aconteça, você não precisa mexer nos seus investimentos. Ah, não, eu tenho uma vida mais estável, sei lá, eu já tenho renda que não vão acabar, então um pouquinho menos, mas você pode ir construindo as coisas de forma paralela. Você começa investindo e começa fazendo um colchão de emergência, porque o mais importante, que foi aquilo que eu já falei, é a questão de você se pagar primeiro, porque no momento que você se paga primeiro, naturalmente você vai conseguir fazer a sua separação. E aí depois você já vai ter a questão do colchão, que partes disso pode ser destinada para o colchão de emergência. E aí você precisa só identificar uma coisa. A questão do colchão, você precisa sempre ter segurança e liquidez. Então, nesse momento aqui, a gente não está preocupado, ai, quanto eu vou ganhar, quanto que vai me render. Nós não estamos preocupados com isso, porque o colchão de emergência é aquilo assim, estourou um cano na minha casa domingo, eu posso ir lá e tirar. Então, talvez parte dele esteja numa conta remunerada, esteja numa poupança, porque você vai poder ter acesso a esse dinheiro a qualquer dia da semana e qualquer horário, porque ele é para uma emergência. Então, a gente não está preocupado aqui com quanto você vai ganhar. O importante é estar num lugar que você não vai perder e que você tenha acesso 7 dias por semana. E aí, nós vamos começar a falar um pouquinho aqui sobre o orçamento inteligente. Por quê? É importante que as pessoas entendam que tudo na vida a gente tem que separar, categorizar, porque o dinheiro, quando ele não é bem destinado, ele vai para coisas supérfluas, querendo ou não. Nós somos assim, a gente acaba tendo uma falsa sensação de que, ai, sobrou um dinheirinho, então eu vou lá e vou gastar esse dinheirinho. Não é uma verdade. Então vamos lá. Você pode separar aí hoje, dentro das suas contas, o que seria a manutenção da família, que é aquilo que é obrigatório. Ah, um financiamento de uma casa, talvez uma escola, alimentação. Isso destina-se uma média, né? Eu tô falando que uma média porque vai depender muito da sua realidade familiar.
mais 50% da sua renda. Depois, eu sempre aconselho ter 10% em conhecimento, seja um curso, uma faculdade, sei lá, alguma coisa que gere conhecimento, porque quanto mais conhecimento você tiver, mais você vai conseguir abrir o seu leque de opções para você ganhar mais dinheiro e poder fazer um aporte maior mensalmente. Depois disso, você vai para os investimentos, né? Que como a gente falou, você pode começar entre 5 a 10% para você estar separando para se pagar primeiro. E eu, particularmente, tenho uma questão de 10% de doação, que no meu caso é o dízimo. E eu até entendo isso, porque quanto mais a gente tem um livro, né, de sabedoria milenar, que é Provérbios, que ele mesmo fala sobre isso. Quanto mais você dá, mais você recebe. Se você transborda na vida de alguém, vai ser transbordado na tua vida. Então eu acredito muito nisso. E por isso faz parte do meu orçamento. E também a parte da diversão, do lazer, do conforto, que poderia ser 20%. Então, é importante que você monte esse pequeno orçamento aí na sua casa, entenda assim, dentro do que você gasta hoje, o que está muito além, que você está comprometendo outra área. Porque a grande verdade é que você tem 100% de um valor, independente se ele é 10 mil ou 100 mil, você tem 100%. E da forma que esse 100% vai ser dividido, é que vai garantir para você o como você vai viver e o quanto você vai usufruir. Porque às vezes as pessoas estão muito focadas no quantitativo. E se a gente for colocar, às vezes, vamos lá, no quantitativo, uma pessoa ela ganha 50 mil e você ganha 10. Mas às vezes a pessoa não tem a qualidade de vida que você tem, porque ela não conseguiu encontrar o meio termo, o equilíbrio, entender que se ela tiver organização ela vai conseguir viver bem. E também parar de se comparar, porque às vezes a pessoa está vivendo uma outra estação na vida dela e de fato ela vai estar acima, vai estar vivendo coisas melhores, vai estar vivendo coisas maiores e não é o seu momento. Então é importante você entender que existe um tempo para tudo e esse tempo para tudo você vai precisar dar uma segurada em algumas situações. E quando chegar o seu momento, você vai estar com seus investimentos rendendo coisas para você que vai te proporcionar um futuro ainda melhor. Então organize o teu orçamento. A partir da próxima aula, nós vamos estar falando sobre os degraus financeiros e vamos começar a entrar na parte de inflação para a gente já cair de cabeça na parte de investimento.